Você ficou sem teto? Foi a primeira coisa que ouvi antes mesmo de colocar a mala no chão. Meu marido e meu sogro estavam parados na varanda lado a lado, como se estivessem me esperando para anunciar aquilo. Não houve oi, não houve, você chegou bem. Só a frase, crua, direta, como um tapa que não deixa marca no rosto, mas arrebenta por dentro. Eu tinha acabado de voltar do interior depois de semanas, cuidando da minha mãe doente. O corpo cansado, a cabeça cheia, a expectativa simples de entrar em casa, tomar um banho quente e dormir na minha própria cama. Em vez disso, encontrei 2 homens sorrindo de um jeito estranho, quase aliviado. Demorei alguns segundos para reagir, não porque não entendi, mas porque precisei organizar o impacto. Como assim? Perguntei finalmente. Meu marido não respondeu. Foi meu sogro quem falou com aquela voz que mistura falsa autoridade e cinismo. A casa foi vendida. A gente resolveu isso enquanto você estava fora. Resolvido. Foi a palavra que ele escolheu. Como se tivesse falado de trocar um sofá ou pagar uma conta atrasada. Eu olhei para os 2. Observei os detalhes que em outros momentos talvez tivessem passado despercebidos: o copo de cerveja na mão do meu sogro, o jeito relaxado do meu marido encostado no batente da porta, a ausência total de culpa nos rostos deles. Pessoas que fizeram algo errado e passaram tempo suficiente se convencendo de que era necessário. Vendida, repeti. Vocês venderam a nossa casa? Meu marido soltou uma risada curta, impaciente. Você estava no interior, lembra? Precisávamos resolver isso rápido. Meu pai precisava de ajuda. Ajuda, sempre essa palavra. Eu senti algo gelar dentro de mim, mas não deixei transparecer. Pelo contrário, sorri. Um sorriso lento, controlado, que fez os 2 se entreolharem por um instante. Engraçado, eu disse. Meu sogro franziu a testa. O que tem de engraçado nisso? O jeito como vocês falam, respondi. Parece que estão contando uma piada. Não avisaram, não perguntaram, não pediram autorização. Só venderam. Ele deu de ombros. Família faz sacrifícios pela família. Você não estava aqui. E, sinceramente, você sempre deu um jeito em tudo. Não ia ser diferente agora. Foi ali que entendi. Eles não me traíram num impulso. Aquilo tinha sido pensado, justificado, normalizado. Eu dei 2 passos para a frente, subi um degrau da varanda e perguntei. Quando foi isso? 2 semanas atrás, meu marido respondeu. Foi rápido. Comprador pagou à vista. Pix. Tudo resolvido. Pix. Rápido. Resolvido. A cada palavra ficava mais claro que eles não estavam nervosos. Estavam tranquilos, confortáveis, como se a história já tivesse terminado antes mesmo de eu chegar. E o dinheiro? Perguntei. Meu sogro respondeu sem hesitar. Foi todo para a dívida. Seu marido te explicou que meu problema não podia esperar. Problema, dívida, jogo. Eu conhecia bem essa sequência. Olhei para a fachada da casa, a mesma que eu tinha escolhido anos antes, a mesma que eu ajudei a reformar aos poucos, pagando cada prestação, cada melhoria, cada imposto. Não era apenas um imóvel, era o lugar onde eu construí minha vida adulta. Vocês perceberam que essa casa também era minha? Perguntei. Meu marido suspirou como quem perde a paciência com uma criança teimosa. Para com isso, você ganha bem. Sempre ganhou. Vai dar um jeito. Meu pai não tinha opção. Eu poderia ter gritado, poderia ter chorado, poderia ter perdido o controle ali mesmo. Era o que eles pareciam esperar, mas não fiz nada disso. Em vez disso, desci o degrau da varanda, coloquei a mala no chão e respirei fundo. Quem foi o comprador? Perguntei. Isso não importa agora, respondeu meu sogro rápido demais. O que importa é que o problema foi resolvido. Foi naquele instante que algo mudou dentro de mim. Não que a dor tivesse passado, mas ela se organizou, tomou forma, virou algo frio, silencioso e atento. Vocês têm certeza de que resolveram? Perguntei com calma. Meu marido riu. O que você acha que pode fazer? Desfazer uma venda já concluída? Eu não respondi. Apenas olhei para ele por alguns segundos a mais do que o necessário. Depois disse:
A casa que vocês venderam, na verdade, era... Parei no meio da frase. O silêncio caiu pesado entre nós. Meu sogro abriu a boca para falar, mas desistiu. Meu marido me observava com um desconforto que ainda não era medo, mas estava perto disso. Era o que? Ele perguntou. Depois eu explico, respondi. Agora estou cansada. Peguei minha mala e virei as costas, deixando os dois na varanda confusos. Não entrei na casa, não porque não pudesse, mas porque não quis. Naquela noite, me hospedei em um hotel simples perto do centro. Nada sofisticado. Um quarto limpo, cama firme, silêncio suficiente para pensar. Sentei na beirada da cama e fiquei olhando para o celular por alguns minutos antes de desbloqueá-lo. Tinha mensagens antigas, chamadas não atendidas, um aviso do banco, um e-mail automático que eu não tinha aberto antes de viajar de volta. Ali sozinha comecei a juntar as peças. Lembrei das ligações estranhas enquanto eu estava no interior, das respostas curtas do meu marido, do dia em que perguntei se estava tudo bem em casa e ele disse apenas, depois a gente conversa. Lembrei da sensação incômoda que ignorei porque estava ocupada demais, cuidando da minha mãe. Não tinha sido descuido, tinha sido conveniência. Abri meu notebook. Acessei a pasta onde eu guardava documentos importantes, contratos, escrituras, tudo organizado do jeito que sempre fiz, porque nunca gostei de depender da memória dos outros para coisas sérias. Foi ali que confirmei algo que eu já suspeitava desde a varanda. Eles tinham vendido a casa achando que ela era simplesmente uma casa. Mas não era. E naquela noite, enquanto meu sogro e marido dormiam tranquilos, acreditando que tinham resolvido tudo, eu comecei a fazer o que sempre fiz de melhor, entender a situação antes de agir. Sem pressa, sem escândalo. Porque algumas vinganças não começam com gritos. Começam com silêncio. Eu não dormi direito naquela primeira noite, não por medo, por clareza. A dor estava lá, mas por cima dela veio uma coisa fria cálculo. Eles tinham me humilhado na varanda e chamaram isso de sacrifício de família. Eu não ia discutir sentimento, eu ia discutir fato. Enquanto eu cuidava da minha mãe no interior, eu já tinha sentido que algo estava fora do lugar. Não era intuição mística, era padrão. Meu marido, que sempre respondia rápido, começou a sumir. Quando atendia, falava baixo como se não estivesse sozinho. Eu perguntava, está tudo bem aí? E ele respondia, depois a gente conversa. Eu engolia porque minha mãe precisava de mim e eu não tinha energia para briga à distância. Minha mãe estava fraca, respirando com dificuldade em alguns dias, e eu vivia numa rotina de remédio, exame e consulta, e aquela espera interminável de SUS que todo brasileiro conhece. Eu dormia pouco com o celular sempre no silencioso, porque qualquer toque me assustava. E foi nessa exaustão que eles encontraram espaço. No Brasil, fato é papel, e papel mora no cartório. De manhã, abri o aplicativo do banco e procurei movimentação estranha no meu CPF. Nada. Isso significava duas possibilidades: ou receberam em conta deles, ou colocaram um intermediário no meio. De qualquer jeito, não havia transparência. Depois abri meu e-mail e encontrei uma notificação do condomínio falando de alteração de responsável e atualização de dados do proprietário. Não era prova de venda, mas era sinal de movimentação. Liguei para a administradora. Houve solicitação recente de mudança de titularidade. Perguntei com a calma de quem pede segunda via de boleto. A atendente hesitou. Houve um contato com documento. Que documento? Procuração. Procuração. A palavra encaixou como faca. Eu tinha feito uma procuração anos antes limitada para resolver coisas administrativas quando eu viajava condomínio, contas, manutenção. Não era autorização para vender imóvel. Eu sabia porque eu nunca assinei nada no automático. Na época, meu marido achou exagero. Eu chamava de prevenção. Agradeci, desliguei e respirei fundo. Raiva faz barulho. Eu precisava de silêncio. Fui direto ao cartório de registro de imóveis da região. Peguei senha, aguardei e pedi a certidão da matrícula atualizada do imóvel.
Enquanto esperava, meu celular vibrou mensagem do meu marido. Você vai fazer drama com isso mesmo? Meu pai está nervoso. Eu li 2 vezes. Print. Salvei. Não respondi. Eu aprendi cedo que quem está tentando te controlar sempre começa chamando sua dor de drama. A certidão saiu. Eu abri e li linha por linha. E ali estava um protocolo de transferência iniciado. E mais importante, uma observação técnica sobre pendência de documentos e conferência de poderes do outorgado. Traduzindo, eles tentaram correr, mas a burocracia brasileira pela primeira vez estava do meu lado. Eu senti um alívio pequeno, controlado. Não era vitória, era uma fresta. Saí do cartório com a certidão na bolsa e liguei para a minha advogada. Mulher prática, objetiva, sem romance. Eles podem vender minha casa sem eu assinar? Perguntei. Ela fez perguntas rápidas, regime de bens, como estava a matrícula e que procuração existia. Podem tentar, ela disse. Concluir é outra história. Me manda a matrícula. Enviei. Silêncio do outro lado. Depois... Isso pode ser fraude. E esse uso de procuração pode dar problema sério para eles. Você não confronta no impulso. Hoje você coleta tudo. Amanhã a gente notifica. Problema sério. Eu guardei a expressão como quem guarda munição. Voltei ao hotel e abri uma pasta com meu nome e a data. Comecei a juntar tudo, conversas e e-mails, prints, alertas, qualquer coisa que mostrasse intenção e cronologia. Eu queria a história inteira, não um escândalo. Foi aí que eu encontrei outro detalhe, uma conversa antiga com meu marido, meses antes, quando eu tinha recusado ajudar o sogro com dinheiro. Ele escreveu: "Você não entende. Meu pai não aguenta mais. Se a gente não resolver, vai ser pior." Na hora eu achei só pressão emocional. Agora eu via como preparação. No fim da tarde, dirigi até perto da casa. Não para entrar, para ver. O portão fechado. Meu sogro na varanda fumando. Meu marido ao telefone andando de um lado para o outro inquieto. Não era culpa, era medo de perder controle. Eu não me aproximei, só registrei. Mais tarde, outra mensagem do meu marido. Se você fizer isso virar caso de polícia, você destrói a família. Eu olhei para a frase e não senti nada além de cansaço. Como se a família ainda estivesse inteira. Como se eles não tivessem me vendido junto com a casa. Eu respondi com uma linha. Me manda o nome do corretor. 5 minutos depois, Benson. O tipo de homem que vive de atalho e aparece quando alguém está desesperado. Se ele estava no meio, aquilo não era só ajuda para o pai, era esquema. Eu fechei o notebook e deitei. Antes de apagar a luz, eu liguei para minha mãe. Não contei tudo, não naquele momento. Eu disse apenas que estava em São Paulo e que estava tudo sob controle. Minha mãe, mesmo doente, percebe coisa. Ela ficou em silêncio por 2 segundos e perguntou: "Você está com aquela voz? Aconteceu alguma coisa?" Eu respondi: "Aconteceu, mãe, mas eu vou resolver do meu jeito." Ela não insistiu. Só disse: "Então não perca a cabeça. Perder a cabeça é o que eles querem." Desliguei e pensei exatamente isso eles queriam me ver quebrar. Queriam a cena. Queriam o pedido de perdão invertido, como se eu tivesse que implorar por aquilo que era meu. Eu não ia dar esse presente. Na manhã seguinte, eu faria 2 coisas simples: pedir ao meu marido que confirmasse por escrito datas, valores e motivo e solicitar ao cartório a orientação formal sobre a pendência. Eu queria que cada mentira deles viesse assinada, ainda que digitalmente. Porque quando a verdade chega, ela gosta de encontrar a mentira sentada e confortável. Eu ainda não tinha derrubado ninguém, mas eu já tinha o nome do primeiro dominó. E no dia seguinte eu ia começar a empurrar. A manhã começou cedo. Não porque eu estivesse ansiosa, mas porque cartório não espera por ninguém. Tomei um café simples no hotel, peguei a pasta com os documentos e saí antes do trânsito apertar. O céu estava nublado daquele jeito típico que parece suspenso, como se o dia também estivesse aguardando alguma coisa. No cartório, o ambiente era o de sempre: gente reclamando da senha, funcionários com pressa contida, papéis passando de mão em mão.
Ali ninguém se importa com sua dor, só com o carimbo certo, e eu precisava exatamente disso. Pedi orientação formal sobre a pendência registrada na matrícula. O atendente, um homem de meia idade, leu com atenção e fez algo que eu não esperava, chamou o supervisor. Quando alguém chama o supervisor, é porque a coisa saiu do comum. A senhora autorizou a venda? Ele perguntou direto. Não respondi. Eu estava fora da cidade cuidando da minha mãe doente. Não assinei nada. Ele assentiu como quem confirma algo que já desconfiava. A procuração apresentada não cobre alienação do bem. Isso aqui, apontou para a tela, foi protocolado, mas não finalizado. Ainda bem. Ainda bem. 2 palavras que não resolvem nada, mas impedem o pior. Saí de lá com um parecer informal, mas suficiente para avançar. A próxima ligação foi para a advogada. Confere ela, disse depois de ouvir tudo. Vamos notificar o cartório e pedir bloqueio preventivo da matrícula. E em paralelo, eu quero uma notificação extrajudicial para seu marido e para o pai dele. Eles precisam saber que você não está brincando. Não quero confronto agora, respondi. Ótimo, ela disse. Confronto enfraquece, documento fortalece. No caminho de volta, recebi uma chamada do meu marido. Deixei tocar. Ele insistiu. Atendi? Você sumiu, ele disse com um tom que tentava parecer preocupado. Meu pai está ficando nervoso. Eu também respondi, mas não com nervosismo a gente resolve. Silêncio do outro lado. Você foi no cartório, não foi? Ele arriscou. Fui. E nada ainda, respondi. Só estou entendendo o que aconteceu. Ele suspirou como quem se prepara para a versão ensaiada. Amor, você precisa entender que foi uma situação limite. Meu pai estava sendo pressionado. Era isso ou coisa pior? Coisa pior como o quê? Perguntei. Ele demorou para responder. Gente cobrando, ameaçando. Quem? Insisti. Não sei os nomes. Não sabia ou não queria dizer. Anotei mentalmente. E você achou certo vender a casa sem falar comigo? Perguntei, mantendo a voz baixa. Eu achei que você não teria alternativa. Você sempre resolve. Sempre foi assim. Ali estava a verdade nua. Não era sobre necessidade, era sobre conveniência. Me manda por mensagem as datas e o valor da venda. Pedi. Preciso organizar minhas coisas. Pra quê? Para entender o tamanho do estrago, respondi. Se você quer ajudar, comece sendo claro. Ele hesitou. Depois disse que mandaria. Encerramos. No início da tarde chegou a mensagem. Data, valor, nome do corretor. Tudo em poucas linhas, como se quanto menos escrevesse, menos responsabilidade teria. Print, arquivado. Pouco depois, outra mensagem, dessa vez do sogro. Não faça isso virar algo maior. Você sabe que família se resolve entre 4 paredes. Eu li e apaguei. Não respondi. Quem pede silêncio geralmente tem medo de barulho. No fim da tarde, fui até o escritório da advogada. Sentamos frente a frente. Ela organizou os papéis, marcou pontos com caneta. Aqui está o erro, disse. Eles venderam algo que não podiam vender do jeito que venderam, e fizeram isso rápido demais. Quem corre, tropeça. E o comprador? Perguntei. Se for de boa fé, vai querer distância disso. Se não for, pior para quem armou. Saí de lá com 2 documentos prontos para envio no dia seguinte. Um para o cartório, outro para notificar formalmente meu marido e meu sogro. Nada agressivo, nada emocional, só fatos. À noite, decidi passar novamente perto da casa. Desta vez vi algo diferente, um carro desconhecido estacionado, luzes acesas. Alguém estava lá dentro. Parei a alguns metros e observei. Uma mulher apareceu na janela. Cabelo preso, roupa confortável, segurando uma caneca. Não parecia cúmplice, parecia moradora. Aquilo confirmou o que eu já temia. Eles não só venderam, eles entregaram. Meu telefone vibrou. Mensagem do meu marido. Você não vai fazer nada hoje, né? Meu pai está passando mal. Eu fechei os olhos por um instante. A manipulação vinha sempre no mesmo tom, culpa misturada com urgência. Respondi apenas: cuide dele. Amanhã a gente conversa. Voltei para o hotel com a certeza de que a próxima etapa não seria privada.
Aquilo ia sair da varanda e entrar em outra esfera, e eu precisava estar um passo à frente quando isso acontecesse. Antes de dormir, reli tudo mais uma vez, não para me convencer, mas para ter certeza de que não havia falha. Quando você decide enfrentar alguém que se acha dono da situação, não pode errar em detalhe nenhum. Naquela noite dormi melhor. Não porque estava tudo resolvido, mas porque eu sabia exatamente o que fazer a seguir. Eles ainda riam na varanda, mas o cartório não ria. E ele já estava do meu lado. Na manhã seguinte, eu fiz exatamente o que minha advogada recomendou, nada visível. Não liguei, não apareci, não confrontei. De fora parecia que eu tinha aceitado o golpe, e isso deixou meu marido confortável demais. Ele me mandou mensagem perto do meio-dia. Você sumiu? Achei que ia querer discutir. Não tenho o que discutir, respondi. Só preciso de um tempo. Era mentira. Eu tinha tudo para discutir. Mas verdade nenhuma se revela no calor. Ela se revela quando o outro lado baixa a guarda. Enquanto isso, o cartório já tinha recebido a notificação preventiva, solicitando a averbação de alerta na matrícula do imóvel. Ainda não era bloqueio formal, mas era um aviso claro. Aquele registro estava sob questionamento. Qualquer pessoa que tentasse avançar dali em diante pisaria em terreno instável. Passei a tarde organizando uma linha do tempo, não emocional, objetiva, datas, horários, mensagens, transferências, nomes. Meu sogro não era apenas um homem viciado em jogo, ele era um homem acostumado a ser salvo, e meu marido era o tipo que confundia lealdade com submissão. Juntos acreditavam que eu faria o que sempre fiz, pagar o preço para manter tudo de pé. No fim da tarde, resolvi aparecer. Não para brigar, para observar. Estacionei do outro lado da rua e caminhei até a casa com passos calmos. A porta estava aberta. A mulher que eu tinha visto na noite anterior estava sentada à mesa da sala com um notebook aberto. Meu sogro estava no sofá falando alto ao telefone. Meu marido andava de um lado para o outro. Quando me viram, o clima mudou. Achei que você não vinha mais, disse meu marido tentando parecer aliviado. Vim buscar algumas coisas, respondi. Nada demais. A mulher levantou o olhar confusa. Ela é? Perguntou. Minha esposa, meu marido, respondeu rápido demais. A palavra esposa soou estranha ali naquele cenário. A mulher fechou o notebook devagar. Eu sou a Carla, ela disse. A gente comprou a casa. Compreensão não veio, veio confirmação. Prazer, respondi. Imagino que ninguém tenha te contado a história inteira. Meu sogro se levantou de um salto. Não começa, ele disse. Isso não é assunto seu agora. É exatamente meu assunto, respondi, mas não aqui. Voltei-me para Carla. Você assinou a escritura? Perguntei. Assinei o contrato e paguei ela, respondeu. O corretor disse que o resto era burocracia. Qual corretor? Perguntei. Benson. Meu sogro fechou o rosto. Meu marido desviou o olhar. Você tem advogado? Perguntei a ela. Ainda não. Achei que não precisava. Vai precisar, respondi sem elevar o tom, e rápido. Carla empalideceu. O que está acontecendo? Meu sogro tentou rir. Nada demais, um mal-entendido familiar. Não é mal-entendido quando envolve cartório, respondi. É erro, e erro tem consequência. O silêncio caiu pesado. Meu marido finalmente falou. Você está exagerando? Olhei para ele. Você sabia que a procuração não permitia venda? Perguntei. Ele não respondeu. Você sabia, repeti. Só achou que eu não teria escolha. Carla se levantou devagar. Eu preciso ligar para alguém, disse nervosa. Ligue, respondi, e diga exatamente como essa venda aconteceu. Ela saiu para o quintal com o telefone na mão. Meu sogro me encarou. Você vai acabar com a vida da gente. Vocês fizeram isso sozinhos, respondi. Eu só parei de consertar. Meu marido passou a mão no rosto. Você sempre foi fria assim. Não respondi. Eu aprendi. Peguei algumas pastas, roupas, objetos pessoais. Nada teatral, nada simbólico demais. Apenas o necessário. Antes de sair, olhei para os dois uma última vez.
Vocês acham que ganharam porque eu ainda não gritei, eu disse. Mas eu só estou esperando o momento certo. Saí sem bater a porta. Naquela noite, minha advogada me ligou. O comprador entrou em contato, ela disse. Está assustado, quer entender a situação. Ótimo, respondi. Isso significa que a ficha começou a cair. Amanhã vamos formalizar o bloqueio da matrícula. Desliguei e encostei o celular na mesa. Eles ainda acreditavam que tinham resolvido tudo, que bastava me cansar, me pressionar, me fazer sentir culpada. Mas eu não estava cansada. Eu estava organizada. E quando a verdade começa a circular fora da família, ela deixa de ser segredo. Ela vira processo. A verdade nunca pede licença, ela simplesmente entra. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Não era meu marido, não era meu sogro, era a advogada. O comprador quer conversar, ela disse. Hoje. Ótimo, respondi. Quanto mais cedo, melhor. Nos encontramos no escritório dela, um espaço discreto, sem luxo, onde ninguém fala alto e cada palavra fica registrada. Carla chegou acompanhada do marido. Ele parecia tenso, o tipo de homem que não gosta de conflito, e percebeu tarde demais que entrou em um. Ela segurava uma pasta com documentos e um olhar cansado. A gente não dormiu, ela disse antes mesmo de sentar. O que você falou ontem não saiu da minha cabeça. Eu imagino, respondi. Vamos aos fatos. A advogada conduziu a conversa. Perguntou datas-valores, quem intermediou, se houve advogado na assinatura. A cada resposta, o marido de Carla apertava os lábios. Quando ela mencionou a procuração, a advogada interrompeu. A senhora viu o texto da procuração? Perguntou. Não, Carla, respondeu. O corretor disse que estava tudo regular. Disse a advogada, repetiu, mas não provou. Ela abriu a matrícula do imóvel e apontou para a observação técnica. A venda foi iniciada sem poderes suficientes. Isso torna o negócio contestável. O silêncio foi imediato. O marido de Carla passou a mão na testa. A gente pagou tudo, ele disse. Foi o dinheiro da nossa vida. Eu sei, respondi, e é por isso que eu estou aqui e não gritando na porta da casa. Carla me olhou com atenção. Você não sabia de nada? Ela perguntou. Não respondi. Eu estava cuidando da minha mãe doente no interior. Voltei e ouvi que estava sem teto. Ela engoliu em seco. Eles riram, completei, como se fosse normal. O marido dela fechou os olhos por um segundo, depois abriu. A gente quer resolver isso do jeito certo, ele disse. Não queremos confusão. Confusão já existe, a advogada respondeu. O que vocês querem agora é proteção. Ela explicou o caminho: bloqueio da matrícula, notificação do cartório, devolução dos valores por via judicial, responsabilização do intermediário. Nada rápido, nada simples, mas possível. Quando a reunião terminou, Carla se aproximou de mim. Me desculpa, ela disse. Eu não sabia. Eu sei, respondi. E é por isso que você não é meu problema. Ela assentiu, aliviada e assustada ao mesmo tempo. Poucas horas depois, meu marido me ligou. Atendi. O que você fez? Ele perguntou sem rodeios. Eu falei a verdade, respondi. A Carla ligou chorando, ele disse. Você colocou estranhos no meio disso. Vocês colocaram, corrigi, quando venderam algo que não era só de vocês. Meu pai está passando mal, ele insistiu. Isso está fugindo do controle. Não está, respondi. Está entrando nele. Houve um silêncio pesado. Você quer nos destruir? Ele perguntou. Não respondi. Quero que cada um arque com o que fez. Ele respirou fundo. Dá para resolver isso sem polícia. Dá, respondi. Se vocês colaborarem, se pararem de mentir, se aceitarem as consequências. E se não aceitarmos, ele perguntou. Aí não será mais escolha de vocês. Desliguei. No fim da tarde, o corretor apareceu. Benson. Chegou de carro importado, camisa social aberta demais, sorriso ensaiado. Pediu para conversar como adultos. Sentou à minha frente como se estivesse fechando mais um negócio. Isso tudo é um exagero, ele disse. Venda acontece assim mesmo. Não acontece, respondi, e você sabe. Ele tentou argumentar. Disse que meu sogro garantiu poderes, que meu marido confirmou, que era procedimento comum. A advogada foi direta.
Você intermediou uma venda irregular, sabia ou deveria saber. Isso é suficiente. O sorriso dele sumiu. Dá para consertar, ele disse. Eu devolvo minha parte. Não é sobre sua parte, respondi. É sobre responsabilidade. Ele ficou em silêncio, pela primeira vez sem resposta pronta. Naquela noite, o cartório confirmou o bloqueio da matrícula, oficial, registrado, irreversível até decisão judicial. Meu marido apareceu no hotel sem avisar. Estava abatido. O homem que sempre se apoiou na minha estabilidade agora não tinha onde encostar. Você ganhou, ele disse. Eu não estou jogando, respondi. Então, o que você quer? Pensei por alguns segundos antes de responder. Verdade, eu disse. Completa, sem proteção, sem família como desculpa. Ele sentou na beirada da cama. Meu pai devia muito, ele disse. Mais do que eu te contei, a gente achou que dava para resolver antes de você voltar. Vocês acharam que eu ia aceitar? Respondi. Eu achei que você ia entender. Eu entendo tudo, respondi. Inclusive que vocês me escolheram como custo. Ele não respondeu. Amanhã continuei e você vai ao advogado comigo. Vai dizer tudo e vai assumir o que fez. E depois ele perguntou. Depois cada um segue com o que sobrar. Ele levantou devagar. Você não vai me perdoar? Perdão não apaga a consequência, respondi. Só muda o jeito de atravessar. Quando ele saiu, sentei sozinha e senti algo diferente do alívio. Era firmeza. A certeza de que a verdade, uma vez exposta, não volta para a varanda. Ela fica. E cobra. Na manhã seguinte, meu marido chegou cedo ao escritório da advogada. Não trouxe café. Não fez piada. Sentou-se rígido na cadeira como alguém que finalmente entendeu que não estava mais no controle. Meu sogro não apareceu. Ele disse que não aguenta meu marido, explicou olhando para o chão, que isso tudo é demais. Para ele, respondi, não para mim. A advogada começou sem rodeios, abriu a pasta, alinhou os documentos e falou com a calma de quem já viu histórias parecidas demais. Vamos registrar oficialmente a contestação da venda. O corretor será incluído, o comprador já foi notificado e vocês dois precisarão prestar esclarecimentos formais. Meu marido assentiu em silêncio. E seu pai, ela continuou também. Foi a primeira vez que vi o medo atravessar o rosto dele de verdade. Ele pode ser preso? Perguntou quase num sussurro. Pode responder por fraude e abuso de procuração, ela respondeu. O que vai acontecer depende do que for provado e de como ele colaborar. Meu marido passou a mão no rosto. Ele nunca vai admitir nada. Então a lei decide por ele, respondi. Saímos dali com datas marcadas, audiência preliminar, depoimentos, tudo muito concreto, tudo muito real. Na saída, meu marido tentou segurar meu braço. Você podia ter me parado antes, ele disse. Podia ter gritado, podia ter brigado. Eu fiz algo melhor, respondi. Eu deixei vocês seguirem. Ele soltou meu braço. Você sempre foi assim, perguntou. Não respondi. Eu me tornei. Naquele mesmo dia, meu sogro tentou me ligar 3 vezes. Não atendi. À noite, ele mandou mensagem. Você não tem coração. Li e apaguei. Pessoas que chamam limites de frieza costumam se beneficiar da ausência deles. 2 dias depois, a intimação chegou. Oficial, papel timbrado, assinatura, o tipo de envelope que muda o tom da conversa. Meu sogro apareceu na minha porta naquela noite, sem aviso, sem postura, um homem menor do que o que se achava. Você quer me destruir? Ele disse assim que entrei no campo de visão. Eu quero que você responda pelo que fez, respondi. Eu sou velho, ele insistiu. Você sabe o que estão dizendo que eu posso perder tudo. Você já perdeu, respondi. Só não percebeu ainda. Ele tentou chorar, tentou me convencer, tentou usar o nome da família como escudo. Você não precisava envolver estranhos. Eu não envolvi, respondi. Vocês trouxeram o mundo para dentro da minha casa quando a venderam. Ele ficou em silêncio. Onde está o dinheiro? Perguntei. Ele hesitou. Foi o suficiente. Parte foi para dívida, ele disse. Parte foi tentando recuperar. Jogando, completei. Ele não negou. Ali algo se quebrou de vez, não em mim,
Nele. Na semana seguinte, o corretor Benson desapareceu. O telefone não atendia. O escritório estava fechado. Até que apareceu em um depoimento acompanhado de advogado, sem sorriso, sem arrogância. A história começou a ruir pelos lados. O banco confirmou movimentações suspeitas. O cartório manteve o bloqueio. O comprador entrou com pedido de ressarcimento. Tudo começou a se mover ao mesmo tempo. Meu marido passou a dormir mal. Chegava do trabalho mais cedo. Não falava, observava. Eu nunca quis isso, ele disse uma noite. Mas quis o resultado, respondi. Eu achei que você fosse aguentar. Aguentar não é consentir, respondi. No dia da audiência preliminar, sentamos em lados opostos. Não houve grito, não houve cena, apenas perguntas e respostas. Quando perguntaram se eu tinha autorizado a venda, respondi: não. Quando perguntaram se eu tinha sido informada, respondi: não. Quando perguntaram se eu tinha sido prejudicada, respondi: sim. Meu sogro evitou meu olhar. Meu marido respondeu pouco. O corretor falou demais. Ao sair, senti algo que não era alegria, era equilíbrio, como quando algo pesado sai do lugar errado e o corpo finalmente se endireita. Meu marido me alcançou no corredor. Se eu pedir perdão agora, ele disse: muda alguma coisa. Parei, pensei, respondi com honestidade. Muda o jeito como você vai carregar isso, não muda o que vai acontecer. Ele assentiu derrotado. Naquela noite voltei sozinha para o hotel. Olhei meu reflexo no espelho do banheiro. Não vi raiva, não vi vingança cega. Vi alguém que parou de ser usada como colchão para quedas alheias. O medo tinha mudado de lado. E pela primeira vez, desde que ouvi aquela frase na varanda, eu dormi sem sobressalto. A casa ficou em silêncio depois que tudo começou a andar no ritmo da lei. Um silêncio diferente daquele que antecede a explosão. Era um silêncio de consequência. As mensagens diminuíram. As tentativas de me convencer também. Quando o processo deixa de ser ameaça e vira protocolo, as pessoas param de discutir e começam a calcular. Meu marido passou a falar comigo apenas quando necessário. Não havia mais pedidos disfarçados de carinho. Só fatos, horários, assuntos práticos. Era como se finalmente ele tivesse entendido que o casamento não estava em discussão. Estava em encerramento. Eu continuei no hotel por escolha. Não porque não pudesse entrar na casa, mas porque precisava de distância emocional para decidir o que fazer com clareza. Voltar cedo demais teria sido confundir território com pertencimento. Minha mãe melhorava devagar no interior. Em nossas conversas eu dizia apenas que estava resolvendo coisas de adulto. Ela entendia. Mulheres da idade dela sabem quando a filha precisa de força, não de perguntas. Uma tarde meu sogro pediu para me ver. Não apareceu de surpresa dessa vez. Pediu. Marcamos em um café simples neutro. Nada de casa, nada de lembranças. Ele chegou abatido, mais velho do que eu lembrava. Sentou-se com dificuldade. Eu errei, disse sem rodeios. Esperei, não respondi. Achei que estava salvando meu filho, continuou. Não pensei no que estava tirando de você. Pensou, respondi. Só decidiu que eu aguentaria. Ele fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia algo diferente ali. Não arrependimento pleno, mas consciência. Eu não posso devolver o tempo, ele disse, nem o desgaste. Não respondi, mas pode parar de mentir. Ele assentiu. Eu vou colaborar, disse. Contudo, era tarde, mas era algo. Dias depois, meu marido me pediu uma conversa definitiva. Aceitei. Não para reatar, para encerrar com dignidade. Sentamos frente a frente, sem acusações. Ele parecia cansado. Eu me sentia firme. Eu não fui honesto, ele disse. Achei que dava para controlar a situação, que você acabaria entendendo. Eu entendi, respondi. Entendi que você me colocou depois. Ele não discutiu. Você sempre foi a mais forte, ele disse. Achei que isso significava que você não precisava de proteção. Força não é licença para ser usada, respondi. É responsabilidade de quem convive. Falamos do divórcio, sem briga.
sem chantagem, sem promessas vazias, divisão justa, sem disputa por bens que já tinham sido manchados pela traição. Quando levantamos da mesa, ele perguntou: "Você ainda sente alguma coisa por mim?" Pensei antes de responder. "Sinto alívio", eu disse, "e isso é suficiente." Assinamos o acordo dias depois. Não houve drama, não houve plateia, apenas o som da caneta encerrando algo que já estava quebrado havia tempo. O processo seguiu. O corretor foi responsabilizado, o comprador ressarcido, a venda oficialmente anulada. Cada um carregou o peso que lhe cabia. Não mais, não menos. Eu poderia ter exigido mais, poderia ter exposto mais, poderia ter quebrado reputações além do necessário, mas escolhi não quebrar o que não precisava. Não poupei por fraqueza, poupei por escolha. Voltei à casa sozinha uma manhã. Abri as janelas. O ar entrou. O silêncio era outro. Não havia riso na varanda. Não havia vozes tentando me convencer de nada. Caminhei pelos cômodos sem pressa, não para reviver, para fechar. Peguei apenas o que era meu. O resto deixei. Algumas coisas não merecem ser carregadas adiante. Antes de sair, parei na porta e olhei uma última vez. Não senti perda, senti conclusão. A vingança que eu escolhi não foi a que destrói tudo ao redor, foi a que devolve o lugar de cada um. E naquele dia eu recuperei algo que não estava na escritura. Recuperei o limite. O dia em que tudo foi oficialmente encerrado não teve fogos nem discursos. Teve papel, teve assinatura, teve silêncio. A venda foi anulada. A matrícula voltou ao que sempre foi. O comprador foi ressarcido por vias legais. O corretor respondeu pelo que fez. Meu sogro assumiu por escrito o que tentou esconder na prática. Meu ex-marido assinou o que precisava ser assinado sem olhar nos meus olhos. Cada coisa no seu lugar. Quando saí do fórum naquela manhã, o céu estava limpo, mas não bonito. Era um céu comum. E aquilo me deu uma sensação estranha de normalidade, como se o mundo dissesse: é assim mesmo que as coisas voltam ao eixo. Voltei à casa sozinha dessa vez, sem mala, sem pressa, sem medo de encontrar alguém na varanda. Abri o portão devagar. O rangido antigo ainda estava lá. Algumas coisas sobrevivem a tudo. Entrei. O cheiro era diferente. Casa fechada por semanas sempre fica assim. Abri as janelas uma a uma. A luz entrou, não como revelação, como rotina. Caminhei pelos cômodos sem tocar em nada por alguns minutos. Não era nostalgia, era reconhecimento. Eu precisava sentir que aquele lugar ainda respondia a mim, e respondia. Sentei no chão da sala encostada na parede e respirei fundo. Pela primeira vez desde que ouvi aquela frase, você ficou sem teto. Meu corpo relaxou de verdade. Não porque eu tinha vencido alguém, mas porque ninguém mais estava me empurrando para um canto. Meu celular vibrou, era minha mãe. E aí ela perguntou com a voz mais firme do que semanas antes. Acabou, respondi, do jeito certo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse: "Então volta quando puder, a casa aqui também é sua." Sorri, algumas verdades não precisam de escritura. Nos dias seguintes, organizei minha vida com a mesma frieza com que enfrentei tudo aquilo. Resolvi contas, troquei fechaduras, mudei senhas, não por paranoia, por encerramento. O divórcio seguiu sem espetáculo. Não houve briga por migalhas. Cada um ficou com o que lhe cabia. Eu não queria mais nada que tivesse sido tocado pela mentira. Algumas pessoas me perguntaram se eu me arrependia de ter ido tão longe, se não teria sido melhor resolver em família. Eu respondia apenas: família não autoriza abuso, só o disfarça. Não senti prazer em ver ninguém cair, mas senti alívio em não cair junto. A vingança que vivi não foi grito, nem humilhação pública. Foi algo mais raro, consequência. E consequência, quando vem, ensina mais do que qualquer sermão. Hoje, quando entro na minha casa, não penso no que quase perdi. Penso no que recuperei. Meu nome, meu limite, minha voz. Eles disseram que eu fiquei sem teto. Na verdade, eu fiquei sem ilusão. E isso muda tudo.
Se você que está ouvindo já viveu algo parecido, não igual, mas parecido, talvez entenda o que estou dizendo. Às vezes, a maior violência não é o que tiram de você, é o que esperam que você aceite em silêncio. Se essa história fez você lembrar de algo, de alguém, ou de um momento em que precisou se levantar sozinho, saiba, você não está exagerando. Você está acordando. E se quiser compartilhar sua experiência, deixe nos comentários. Muitas pessoas escutam essas histórias não por curiosidade, mas porque precisam de coragem emprestada. Para quem nos acompanha de Portugal, da França, da Alemanha, da Suíça ou de qualquer outro lugar da União Europeia, saibam que essas histórias atravessam fronteiras, porque a dor humana não tem passaporte, mas a dignidade também não. Se quiser continuar ouvindo relatos como este com verdade, maturidade e justiça, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir hoje. Às vezes a história certa chega no momento exato.